meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde, feito com tanto carinho para você. E agora, iniciando o mês de abril, a gente tem muito a comemorar, principalmente quem segue o Espiritismo, quem estuda a doutrina espírita, que é decodificada por Allan Kardec. E este mês de abril, dia 18 de abril, mais especificamente, comemora-se os 158 anos do Livro dos Espíritos, um dos 5 livros que completam a literatura básica da doutrina espírita. E para comemorar a data, inclusive, vai ser realizado o Congresso Estadual de Espiritismo na nossa cidade vizinha de Santos, de 18 a 21 de abril. E para falar um pouco sobre um tema bastante interessante, que é a verdadeira propriedade, nós convidamos o nosso amigo de sempre, seu Francisco Lobo. Muito obrigada, seu Francisco, por sua presença, mais uma vez ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Mas é sempre muito bom tê-lo aqui presente para esclarecer, né? O senhor que é um estudioso, eu também dirigente espírita da Casa Maria Modesto Cravo, lá no bairro do Santo Antônio, não é isso, Exatamente. seu Francisco? Então, seu Francisco, no que consiste a verdadeira propriedade? A verdadeira propriedade é algo importantíssimo para nós falarmos, que é um assunto que ele consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16º, né, no item 9, aonde os Espíritos comentam e nos traz uma informação para que pudéssemos analisar por vários ângulos, né, a questão da verdadeira propriedade. Né? Os Espíritos nos dizem que nós, na realidade, só somos proprietários, né, daquilo que nós conseguimos levar daqui quando sair do corpo físico. Oh, meu Deus! E é possível levar? Que é, na realidade, as nossas experiências e os nossos conhecimentos e aprendizados. Fora isso, nós não temos nenhuma propriedade. Diz os Espíritos que o que nós recebemos ao chegar aqui e ao deixarmos aqui esse espaço de tempo que seria através do nascimento no corpo até o momento que ele ficar no corpo físico, esse período que nós ficamos de acordo com cada um que consiga viver mais ou menos no corpo, o que nós utilizamos esse período aqui no corpo, ele chama que nós não somos proprietários, nós somos usufrutuários. Usufrutuários. Bem que se diz, né, principalmente os pais falam para os filhos, que a maior herança que a gente pode deixar para os filhos é o conhecimento. Porque o conhecimento, pelo que o senhor está me falando, de acordo com a doutrina, de acordo com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é uma coisa que não se perde. Realmente é uma fortuna que a gente carrega conosco mesmo, que é deixando as o corpo experiências, né? Essa é um patrimônio do espírito, né? E há muitos de nós que, quando chegamos aqui, nós ficamos muitas vezes agarrados às coisas materiais, agarrados àquilo que nós estamos utilizando, porque na prática mesmo nós somos mordomos. Por que somos mordomos? Porque nós somos administradores daquilo que nós aqui temos, né? Porque tudo que nós temos é um empréstimo da misericórdia divina. Mesmo que a gente conquiste com os nossos próprios esforços. Sim, mesmo que nós consigamos conquistar, muitas pessoas falam assim, com justa razão, mas peraí, tudo que eu tenho foi o meu suor, foi minha luta, foi meu trabalho. Sim, mas tudo que você está conseguindo pelo seu esforço, mas não lhe pertence. Não lhe pertence porque isso tudo que nós temos é, na realidade, um acréscimo da misericórdia de Deus. E como o senhor bem falou, a gente não vai carregar para o outro mundo, para o outro plano, nossa casa, nosso carro do ano. Dinheiro. Dinheiro, nosso perfume predileto. Não.
Não é? Você veja, não conseguimos fazer isso. Mas há pessoas que são muito agarradas a isso. As pessoas se agarram nesse período A gente que mesmo, fica... né? Nós somos humanos. Ficamos muito agarrados e as consequências são graves desse agarramento. Há consequências. Todas as informações que os Espíritos nos passam e que o próprio Jesus nos manda, nos passou para nós, não tem só o lado filosófico ou religioso de um questionamento como este. Né? Todas as nossas ações, elas estão também de acordo com as leis da natureza. Então, é um prejuízo para as pessoas muito grande essa questão de agarrarmos. Jesus, por exemplo, sobre essa questão, ele disse que aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o vosso coração. Ele estava afirmando que quando nós já elegemos alguma coisa como nosso tesouro, com as nossas preocupações, tá certo? Esse eleger, aí também estará o nosso coração. Né? Daqui a alguns instantes nós vamos explicar mais detalhadamente essa expressão cristã, essa questão do Cristo que está no Evangelho, de um lado também científico do que ocorre com essa afirmativa real de Jesus, quando ele afirma que também estará o vosso coração. Né? Mas essa questão, por exemplo, nós iremos precisar, através do tempo, né? Eu considero isso uma questão de saúde pública. Sem dúvida. Tá certo? Mas é por isso que o senhor é sempre convidado aqui para o nosso Espaço Saúde, porque muitas pessoas perguntam o que tem a ver religião ou o estudo da doutrina, que não é só religião, é filosofia e ciência também, o que tem a ver com saúde? O senhor é uma questão de saúde futuramente, porque a medicina ela está avançando muito na questão da existência do espírito. Certo. Né? Se vocês que estão me ouvindo agora e vocês entrarem no Google e escreverem lá física quântica e espiritualidade, vocês vão ver na área da física diversos doutores em física falando da questão da relação da física com a espiritualidade. E tem sido tema de diversos programas na grande mídia, né, na mídia aberta, aí, na grande imprensa, esse assunto das experiências científicas que estão sendo realizadas comprovando ou a presença espiritual ou algumas manifestações, né, a questão da mediunidade também, da comunicação com o mundo espiritual. Isso tudo tem sido objeto de estudo científico, não é, Sr. Francisco? Sim, a questão, por exemplo, da verdadeira propriedade, ela se torna num campo muito maior de nós visualizarmos. Por exemplo, as pessoas que ficam muito agarradas às coisas materiais, desde já, ela passa a ser uma pessoa muito egoísta, ela passa a ser uma pessoa de relacionamento muito difícil, às vezes dentro do próprio lar, né? E com certeza no meio familiar geral e da própria convivência social com as pessoas. Né? Ele fica muito preso às coisas físicas e fica sem nenhum tipo de ligação com o mundo espiritual de acordo com a sua religião. Isso não é formação para quem é espírita, é para todos os seres que estão no mundo físico. Sem dúvida. E todos somos espíritos e nós somos filhos de Deus, todos nós estamos sujeitos às leis da natureza, que são leis de Deus. E o senhor estava falando, ia falar das consequências graves, né? Porque se é uma lei da natureza, a gente não manda, a natureza ela age sozinha. Quais são essas graves consequências da gente estar tão apegado às questões materiais, às propriedades materiais, digamos assim? Nós sabemos que nenhum de nós estamos, nem nada que existe está fora das leis da natureza. Né? Para nós entendermos isso, quem desejar depois procurar um entendimento, nós temos o nosso corpo físico e temos o nosso corpo espiritual,
que os espíritos denominaram esse corpo de corpo perispírito. O perispírito é o corpo do espírito. Algumas linguagens mais científicas dizem que localizaram esse corpo e chamam esse corpo como corpo bioplasmático, mas os espíritos chamaram com o nome de perispírito. O nosso corpo espiritual, ou perispírito, ele é um corpo energético. Então, nós já temos um corpo, que é esse corpo semimaterial, segundo os espíritos, e ele é um corpo energético. Se ele é um corpo energético, ele é um corpo que contém o quê? Energia. Né? E, para nós entendermos essa questão, existe, como existe na própria energia que se corre, existe uma energia que a física chama de, que corre de dentro para fora e de fora para dentro, que a física chama de centrífuga e centrípeta. E essas duas correntes de energia, que correm uma em sentido contrário da outra, elas formam um campo energético. Certo. Aqui nós temos um campo da energia que forma um campo magnético. No perispírito, nós temos é formado um campo, mas é um campo fluídico, elétrico, magnético. Nossa! Esse campo, essa corrente, esse campo, essa energia e esse campo fluídico eletromagnético, ele é um campo em volta de nós. Se ele é magnético, ele atrai? Ele contém um magnetismo, tá certo? E aí onde está agora a explicação de que Jesus disse: aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, hoje, nós temos filmes americanos passando com, inclusive, séries de investigativa, as coisas que acontecem no ambiente. Existem médios sensitivos contratados pela polícia americana. É verdade. Que chegam no ambiente e percebe o fato acontecido, que fica plasmado no local. Então, por exemplo, eu estava falando aqui para a Marina, aquilo que nós aprendemos na escola na época da nossa condição de criança, a professora ensinando que pega um ímã e coloca uma agulha no ímã após 24 horas, 48 horas. Quando a pessoa tira o ímã, aquela agulha está imantada, pegando os objetos. Isso, ela fica igual o ímã, né? Porque ela fica imantada. Aí a gente aproxima do alfinete, atrai o alfinete. A agulha fica cheia de alfinete. O que acontece na prática? Quando você começa a ter algo que é um motivo da sua preocupação, quando você começa a ficar agarrado demais, o seu pensamento em algo, seja eu vou dar um exemplo aqui, uma casa de sapê lá na Buracéia, ou um castelo na Suíça, não importa a dimensão do que seja o tamanho, o que você ficar preso, agarrado àquilo lá, só pensando, é meu, é meu, é meu, você começa, através do seu pensamento, se imantar naquele local. Seu Francisco, interessante, quer dizer, a gente fica grudado, imantado, grudado, atraído, não é isso? Exatamente. Eu quero saber mais sobre essa imantação do espírito à matéria, a propriedade, no caso, como o senhor falou, deu o exemplo da casa, logo mais no segundo bloco, logo depois do comercial. Vamos já. Ok. Até já. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre.
Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde, hoje recebendo o dirigente espírita da Casa Maria Modesto Cravo, o seu Francisco Lobo, que está explicando para a gente a questão da verdadeira propriedade. E no primeiro bloco nós estávamos falando sobre o que é o objeto de imantação, de apego, né? Que pode ser tanto uma casinha de sapé, lá na Boracéia, como ele exemplificou, assim como um palácio na Suíça. Então a gente tem, não importa a dimensão, não importa o valor da coisa, mas e sim aquilo que a gente considera dessa coisa, né? O apego que a gente tem a ela. E há graves consequências, né, seu Francisco? O senhor estava até aqui no intervalo me falando, nossa, passou tão rápido, 15 minutos, é bom não se apegar muito a esse tempo, não. Vamos lá correr para tentar explicar para o telespectador as consequências, porque há consequências desse apego. Consequências graves. Principalmente no desencarne. Consequências graves. Primeiro, a consequência em relação a deixar o corpo físico, quando as pessoas se agarram demais ao corpo físico, dependendo, porque há um desligamento desse perispírito do corpo físico. Se a pessoa se agarra demais ao corpo, né, na hora da morte do corpo físico, né, para que ele possa sair, ele poderá ficar sofrendo consequências graves, ele próprio. E sofrendo. Sofrendo porque ele vai assistir à própria decomposição do corpo dele. Né? Há casos nesse nível. O outro casos também que ocorrem, de acordo com que a pessoa fique, por exemplo, o que fica preso não é nada de questão filosófica, o que fica preso, voltando, né, são leis física, da natureza da imantação magnética, que ele se imanta no local. É por isso que muitas pessoas, quando desencarnam, quando deixam o corpo físico pela morte do corpo físico, eles ficam nos locais, porque estão presos, locais como casa, a residência dele, locais de trabalho. Né? Como a gente vê em filmes, são os fantasmas, entre aspas. O que as pessoas, por desconhecerem, chamam de fantasmas, mas a pessoa fica presa, imantada àquele local. Né? Nós conversamos com muitas pessoas dessas fora do corpo físico e que eles não conseguem sair do local. Eles estão presos. Muitos familiares conseguem ver aquela pessoa naquele local, ou ver as sombras, ou pressente a presença da pessoa. Muitos sonham porque toda noite, quando nós dormimos, e fica isso para um outro momento, mas toda vez que nós dormimos, não importa, todas as criaturas, quando dormem, saem do corpo físico e entram em contato com o mundo espiritual. Né? Muitos, quando saem do corpo, defrontam-se com aquela pessoa, muitas vezes desesperada. Há a questão, se a pessoa tem problema de saúde e ele ficou preso naquele local, ele está irradiando também ainda o problema que ele se encontra naquela saúde. Né? Outros, por exemplo, casos que possam ocorrer, ele, por estar sem entender o que está acontecendo, ele começa a provocar desajustes no local. Entendi. Não vamos dar uma informação aqui, que se acontecer dessa forma, a pessoa que estiver nos ouvindo faz de conta que é só uma história, né?
Por exemplo, se você se acordar e colocar a mão na cama para você levantar e a mão passar direto pelo colchão, né? Se você se levantar, for pegar na porta da sua casa e aí a sua mão não consegue, ela passa como fosse um vento, né? Se você falar com as pessoas dentro de casa e ninguém lhe responder como se não tivesse lhe vendo. Se acontecer das pessoas virem até você e você já altamente assustado pelo que está acontecendo, passar por dentro de você. Né? Esses são os relatos que a gente tem. São relatos que pode acontecer, que é natural isso. A pessoa, por exemplo, ele se vê em vários lugares ao mesmo tempo, porque aonde estiver teu tesouro, aí também estará o vosso coração. Muitas vezes, você, no ato de deixar o corpo físico, muitas vezes a gente pensa numa pessoa que mora distante e, de repente, você está lá na casa daquela pessoa, está em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Então, não se assuste porque você desencarnou, você morreu, tá certo? Para que não fique nesse desespero. Está aí o paradigma. Mas a questão do aprisionamento às coisas físicas, essa imantação magnética que ocorre, muitas criaturas passam muito tempo. E ainda, dependendo da situação, ficam no ambiente e ficam agredindo qualquer pessoa. Nós vimos relatos de pessoas falarem, olha, estão usando o meu dinheiro, estão usando o meu carro, olha, estão usando as minhas coisas, por favor, socorra. No egoísmo, né? No Na egoísmo. De egoísmo. Entendeu? Então, nós devemos ter tudo que nós temos, valorizar, que não podemos ser irresponsáveis. Lógico. Tá certo? Temos que valorizar tudo, mas o perigo é o agarramento às coisas. E aí, seu Francisco, quer dizer, então essas consequências graves são de permanecer imantada essas propriedades, né? Ou coisas, né? Ou coisas, e não conseguir prosseguir a sua jornada evolutiva. Não conseguir viver na sua vida normal de espírito, na vida espiritual. Agora, há um processo, só tem um meio dessa criatura ficar, para os senhores terem uma ideia do que nós estamos falando. Sim. Esse aprisionamento, às vezes, dura séculos na cabeça dele, naquele ambiente. Então, não é algo tão simples assim e não é algo, na realidade, que traz um transtorno muito grande. Mas, por exemplo, o único meio da pessoa se desvincular, eu vou dar um exemplo agora bem infantil que aprendemos nas escolas, do jeito que colocamos a agulha no ímã e essa ímã ficou imantada, o único processo de fazer essa agulha desimantar, ficar com cada vez menos a capacidade da atração magnética, é ficando distante do ímã. Certo. Então, a mesma coisa, quanto a pessoa vai caindo a ficha e ele próprio vai e ficar com aquele pensamento, é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, e diminuindo essa intenção ali total naquele objeto, naquela casa, naquelas pessoas, ele vai se desvinculando. Então, é um processo dentro das leis da natureza, tanto do processo do agarramento, como do processo da desvinculação. Esse relato que nós estamos falando não tem nada a ver com concepção religiosa. Sim. Né? Isso está dentro das leis da natureza. E o que acontece? Nós temos, Jesus nos chamou a atenção sobre isso. Ele disse isso? Ele disse, onde tiver o teu tesouro, estará o teu coração. Para que nós pudéssemos verificar o que é que eu vou eleger como meu tesouro. Porque, na realidade, nós não podemos ir de encontro às leis da natureza. Então, esse caso é um caso de problema de saúde, porque, além disso, muitos problemas de obsessão ocorrem pela própria pessoa. Mas, peraí, a obsessão, ela não seria só por causa de vingança, de ódio? Não.
a obsessão ela pode se tornar Pelo como esses apego. casos, de a pessoa gostar e não querer ficar longe daquela pessoa. Né? Isso causa sérios transtornos para a pessoa que está encarnada. Inclusive na área da saúde. Inclusive na área de saúde, vários problemas relatados na área psíquica, né, de transtornos, de ansiedade, olha, quantos casos de depressão. diagnóstico nós temos, eu conheço vários, você também vários, que a pessoa vai ao médico e vai com todos os sintomas, inclusive casos que nós temos de infarto, Também. na mão dos médicos, já pode fazer os exames, não consegue visualizar. Exato. Nossa, vários casos. Então, passa a ser, nós temos um caso ocorrido de uma mãe, da qual a filha, atraindo a própria mãe, sofrimento e lembrança em choro, e soubemos disso depois, e ela apresentou, uma senhora já, todos os sintomas de um infarto na mão dos médicos, e fizeram exames depois e não tinha nada, e quando, por causa do nosso tempo aqui, para não ter muito esticar a explicação, e verificou, fez todos os exames que hoje nós temos na nossa modernidade, e numa investigação maior se verificou que era a questão os mesmos sintomas da que a mãe dela havia desencarnado. Olha que interessante. Então, o que acontece? Às vezes, uma criatura desencarna, deixa o corpo físico com determinadas doenças e se aproxima de quem, no caso, de quem ama. Sim. Não foi ódio, nem perseguição, nem maldade, pelo né? amor mesmo. Se ama, mas está doente. Sim. E aí, por estar imantado aquela pessoa ali, consegue trazer transtorno. É por isso que a questão dos bens materiais, conforme Jesus nos relata tanto isso, há uma conotação de problema na área da saúde. É interessante, porque e tudo que diz respeito às leis da natureza, às leis da física, como o seu Francisco exemplificou, refletem, tem eco na nossa condição física também, obviamente. Porque nós somos seres da natureza e seres. Sim, a gente às vezes fala tanto de regidos pelas natureza e mesmas acha leis. Que nós estamos fora. A gente fala, a natureza é aquela árvore, eu não sou da natureza, é lógico que eu sou. Nós estamos dentro da natureza. Exato. Né? Então, o que nós temos que observar que a mensagem de Jesus é uma mensagem que está altamente atualizada. Né? E que o nosso tempo não haverá condição, mas nós observamos, quem tiver em casa para que possa ver na Bíblia, no Evangelho, a questão da parábola dos talentos, para que nós possamos ver. Então, para nós encerrarmos, cada o nosso tempo, queremos dizer que a preocupação que temos que ter no agarramento das coisas materiais, né? Que possamos administrarmos tudo aquilo que nós temos e verificarmos o seguinte, que tudo aquilo que nós temos não nos pertence, né? Tudo pertence a Deus que nos está dando por acréscimo da sua misericórdia. Para finalizar, há pessoas que dizem assim, olha, eu não tenho mais nada, eu só tenho um corpo que eu uso. E essa expressão é falsa, não é verdadeira. Você não tem o seu corpo. Nenhum corpo que nós temos nos pertence, porque qualquer hora que a misericórdia divina achar que o nosso tempo terminou, desliga o chip e nós deixamos o corpo físico. Então, temos que valorizar tudo que nós temos. Muito obrigado por ter me convidado mais uma vez. Ô, seu Francisco, é um prazer. O tema é muito interessante, muito importante e que está aí na própria internet, no Google, no YouTube, assuntos como esse que de diversas pessoas que nós podemos fazer uma abrangência maior de informações. Muito obrigado, até a próxima. E lembrando, até utilizando a palavra que o seu Francisco nos cedeu nesse intervalo, nós somos usufrutuários da vida, não é verdade? Não somos proprietários de nada. Nós não somos proprietários de nada. Então, vamos usufruir da melhor forma possível, cuidando desse invólucro que ora nós estamos explorando, que é o nosso corpo. É a realidade. Não é verdade? É a realidade. Está ótimo, seu Francisco. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Até Muito semana bom. que vem, gente. Obrigada por sua audiência. Beijinho.